Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional, sul-americano, além de curiosidades, desafios aí sobre o futebol. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre um time aí que por enquanto vou deixar vocês como um mistério aí. O time que eu vou falar, vou passar uma série de dicas e vamos ver se você consegue adivinhar qual é o time que eu estou falando. Ao longo do vídeo, depois você vai descobrir qual é o time e nós vamos falar um pouco mais da história desse time que tem muita tradição no futebol paulista. Lá vai a primeira dica, né? É um time paulista. E esse time paulista é tricolor, hein? Branco, preto e vermelho. Acho que você pensou numa equipe, mas não é essa equipe. Te garanto que não é esse tricolor que vocês pensaram. É um outro tricolor. Esse time foi fundado em 1909, no dia 17 de maio de 1909, já tem 114 anos. O estádio tem uma boa capacidade, quase 14 mil espectadores. Mais uma dica importante é o mascote do time, é um galo, hein? E tem alguns rivais importantes no futebol paulista esse time, como a Ponte Preta, o 15 de Piracicaba, o Red Bull Bragantino, o Guarani e o Ituano. Você já tem uma ideia de quem é esse time que eu estou falando? Bom, vamos dar mais algumas dicas importantes. Atualmente, o time está disputando a quinta divisão do Campeonato Paulista, tá? Olha, já veio mais uma dica aí importante, hein? Bom, tem mais uma dica importante aí chegando fresquinha, hein? Esse time fez muita história no futebol nacional e um dos destaques, sem dúvida, foi a conquista do Campeonato Brasileiro da Série C em 2001, quando o time conquistou esse título importante em sua história. O time também viveu momentos de glória e também de descenso e queda brusca. Antes de eu falar do ápice desse time, que é a chave, a maior dica que eu poderia dar sobre essa equipe, mas eu não vou falar ainda, vou deixar como suspense. Esse time viveu uma série de rebaixamentos na sua história e do ápice, o time hoje está apenas na quinta divisão do Campeonato Paulista. Uma realidade repleta de dívidas e uma queda brusca nas categorias tanto nacional como regional. Vamos ter uma sequência ainda de dicas importantes desse clube que eu estou falando misteriosamente para vocês até aqui. Mas antes, peço para você que ainda não se inscreveu no canal, clicar ali embaixo em se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação nova aqui no canal. Esse time esteve próximo de se juntar à empresa austríaca de bebidas, o Red Bull, visando uma parceria para o futebol. A proposta que foi colocada à mesa junto a esse clube envolvia também o Oeste de Itápolis, e a ideia já era disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em meados de 2019. Porém, iria ajudar com aportes financeiros a equipe que vivia em crise, mas o time simplesmente não fechou esse acordo e acabou então a Red Bull fechando um acordo então com o Bragantino. E aí o time veio de uma cascata de resultados negativos até em 2023, o pior momento da sua história, quando o time foi rebaixado e agora está disputando a Bezinha, a quinta divisão do Campeonato Paulista. O time, aliás, eu vou dar uma dica aqui importante, mas ainda não vou mostrar a situação deles na tabela de classificação, tá? Mas eles estão bem. Essa é uma boa notícia aí para o torcedor desse time, que ainda não posso revelar qual é. O time está bem na Bezinha, hein? Pode brigar aí pelo acesso, está sonhando com acesso para a quarta divisão do Campeonato Paulista, um começo muito positivo da equipe, tá? Mas antes de todo esse momento ruim, dessas possibilidades também que surgiram e a equipe não aproveitou, a equipe vem de uma sequência. Ali em 2017 a equipe caiu para a Série
A4 e depois foi caindo de divisão assim em cascata numa situação muito trágica. Mas antes disso, né, os momentos de glória, né? O momento de glória, sem dúvida, né, como eu tinha passado para vocês um pouco antes, foi a conquista do título da Série C do Campeonato Brasileiro em 2001. E dali em diante, só glórias no primeiro momento para essa equipe tão tradicional do futebol paulista, mas que hoje está longe do seu auge. Bom, outra conquista, já vamos falar sobre essa, e essa conquista aqui ficou na história. É um feito inédito que poucas equipes conquistaram, principalmente equipes do interior, né? E uma delas, sem dúvida, foi o inédito feito que essa equipe conseguiu fazer, hein? Que, aliás, foi um feito para poucos. E aí, você já sabe qual é o time que eu estou falando? Bom, antes disso, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, hein? Bom, tem mais uma dica fresquinha chegando desse time. Esse time, depois de ganhar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2001, em 2002 e 2003 começou a se destacar mais nas competições regionais e nacionais. Apesar de ter feito um campeonato estadual, né, o Campeonato Paulista ruim em 2003, o Galo chegou mais forte em 2004 e preparado para ter voos mais altos. Na ocasião, o time era comandado pelo treinador Zete, hein? Que terminou em segundo lugar no Grupo B, na fase de classificação, com uma vitória espetacular 4-0 para cima do Santos, hein? E que seria campeão brasileiro no final do ano, ou seja, foi uma vitória épica desse time. O time conseguiu, nas quartas de final, eliminar o seu maior rival, a Ponte Preta, por 4-3. E depois, nas semifinais, eliminou nos pênaltis o Palmeiras após 2 empates. E chegou na grande decisão, mas acabou perdendo o título do Campeonato Paulista para o São Caetano com 2 derrotas, 3-1 e 2-0, e portanto essa equipe foi vice-campeã paulista em 2004, hein? Eliminando Palmeiras e Ponte Preta nas fases anteriores. E aí veio o grande desafio da sua história, um desafio de gigantes e uma grande glória, a grande conquista. E agora que eu vou falar essa, eu tenho certeza que você vai saber qual é o clube que eu estou falando. A conquista gigantesca da Copa do Brasil de 2005. Foi o auge da equipe, o maior conquista da história desse clube até então. Foi a conquista, então, da Copa do Brasil. Derrotou apenas adversários de primeira divisão, hein? Sendo, claro, o time mais importante do futebol. E o time contava com Márcio Mossoró, Dema, Hever e Rafael Bracali com destaques. E bateu Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense, Cruzeiro e Fluminense. Ganhou do Fluminense na grande decisão da Copa do Brasil. 14 gols marcados e 10 gols sofridos em 12 partidas do torneio. E aí, já sabe qual é o time? Tempo para você descobrir qual é o time. Acredito que com a conquista da Copa do Brasil 2005 você já sabe de qual clube eu estou falando. Mas esse clube que ganhou a Copa do Brasil em 2005 se classificou para a Copa Libertadores da América em 2006. E muitos achavam que seria um saco de pancadas na Libertadores. O time não passou da primeira fase, é verdade, mas fez bonito. E um dos destaques do jogo foi contra a partida contra o River Plate, em que a equipe lotou com mais de 9 mil torcedores o seu estádio e conseguiu uma vitória importante por 2-1, com destaques para Amaral e Jailson, que fizeram os gols da partida. No Campeonato Brasileiro da Série B, o time ficou por um triz de conquistar o acesso inédito para a Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Porém, o time acabou ficando em quinto lugar, empatado com a América de Natal,
mas acabou perdendo no número de vitórias e por isso não conquistou o acesso. O grande destaque em 2006 foi a goleada histórica desse time, que ainda não vou citar qual que é, sobre o Paysandu. 9-0 foi a vitória da equipe. Até aí, um sonho, um conto de fadas, mas que infelizmente teve horas contadas, pois as dívidas e a queda brusca começou em 2007, quando o time acabou sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Junto com ele, Santa Cruz, Remo e Ituano. Em 2009, o clube foi vice-campeão da Copa Paulista e chegou novamente a disputar a Copa do Brasil. E também disputou ainda o campeonato ali. E foi campeão novamente da Copa Paulista. 2012 e 2013 foi uma campanhas regulares, até 2014 as quedas bruscas começaram e o time teve um rebaixamento atrás do outro na sua história. Unindo os destaques aí, Campeonato Brasileiro Série C, disputa de primeira fase da Copa Libertadores em 2006, um quase acesso inédito para a Série A do Campeonato Brasileiro e o principal conquista, a Copa do Brasil em 2005, estamos falando do Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí que teve todo esse auge de 2001 a 2006, eu diria. Hoje disputa apenas a 5ª divisão do Campeonato Paulista e o time tenta unir forças para tentar voltar à elite do Campeonato Paulista. Teve a oportunidade de ter juntado-se ao Red Bull e seria a Red Bull Paulista, mas as negociações não aconteceram, não deram andamento e o Red Bull acabou fechando com o Bragantino na ocasião. Hoje, o Paulista de Jundiaí disputa a 5ª divisão do Campeonato Paulista. Então, vamos ver como está o Paulista de Jundiaí nessa disputa da 5ª divisão do Paulistão. O time vem bem, obrigado, na última rodada e venceu o São Carlos pelo placar de 1-0. Está invicta e lidera o grupo 2 com 11 pontos em 5 jogos. São 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E na minha opinião, a classificação extremamente encaminhada aí para a próxima fase da Bezinha, a 5ª divisão do Campeonato Paulista, que é a mais conhecida como a Bezinha. No regulamento dessa divisão do Campeonato Paulista, os 2 finalistas, depois tem uma fase de mata-mata, e os 2 finalistas conquistam acesso para a Série A4 do Campeonato Paulista, que sem dúvida é o grande objetivo do Paulista de Jundiaí. O time vem bem, fez 9 gols em 5 jogos até aqui e sofreu apenas um golzinho. Na próxima rodada, o Paulista de Jundiaí não vai entrar em campo. Como no grupo 2 só tem 5 times, então toda rodada uma equipe folga. A próxima rodada que o Paulista vai entrar é a rodada de número 8, quando o Paulista de Jundiaí vai visitar o Colorado Caieiras, que é o vice-líder, também está invicto no grupo até agora, né? 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. E curiosamente, o adversário do Paulista de Jundiaí só marcou 2 gols até aqui, que foi nas vitórias magras de 1-0. E não sofreu nenhum gol na competição até aqui. Então, nesse vídeo eu quis falar um pouco sobre o Paulista de Jundiaí, uma das equipes que tem uma história bem interessante no futebol paulista, né? Chegou, então, a essa grande conquista da Copa do Brasil em 2005, ganhando de vários times da 1ª divisão do futebol brasileiro na época, mas que no final das contas, hoje, já não desfigura, não disputa mais Campeonato Brasileiro, nem uma divisão, nem a Série D há bastante tempo, né? E tenta se reerguer depois de maus resultados nos últimos anos. Mas um alento que serve para esse time. Vive um bom momento na 5ª divisão, na Bezinha, e vai mostrando que tem condições sim de disputar, brigar por uma vaga para a 1ª divisão. Aliás, para subir para a Série A4 do Campeonato Paulista e começar a construir uma nova história, quem sabe, de um novo auge na sua história. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e puder dar essa força no canal, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos que saem
aqui no canal. Muito obrigado a todos.